Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD e hoje nós damos continuidade ao quinto capítulo da nossa série de estudos, O Seu Herói de Cada Dia. Bom, então se você não descobriu pelo spoiler da semana passada, a nossa heroína dessa semana, então... I used to have nothing. And then I got this job. This family. But nothing lasts forever. É a Viúva Negra. Sim, é a primeira mulher, a primeira heroína da nossa série de estudos. E hoje, então, nós vamos falar de Natasha Romanoff. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Natasha Romanoff, então, ela era uma super espiã da KGB, que é o Serviço Secreto da Rússia. Ela foi uma agente muito importante e por causa de algumas alterações, tipo um primo do soro do Capitão América, a Viúva Negra, então, ela se torna uma super heroína, com superpoderes, resistência, maior agilidade. Então ela vira uma pessoa sobre-humana, né? Com um pouquinho mais de poderes do que nós, meros mortais. Bom, Natasha Romanoff, então, a nossa Viúva Negra, ela sai do serviço secreto da KGB e vai trabalhar, então, com a SHIELD, que é a organização que a gente já conhece, que a maioria dos nossos heróis já trabalham ou trabalharam com a SHIELD. Bom, de todas as suas habilidades, a Natasha Romanoff, ela é uma super-humana, ela tem uma força maior do que nós humanos, ela tem uma agilidade e tem conhecimentos muito bons com armas e é uma super espiã, uma das melhores, digamos assim. Bom, essas habilidades da Natasha, então, nos fazem lembrar, então, que às vezes a gente tenta também ser super espião, não é mesmo? E a gente já percebe que não dá muito certo. Nós não somos super espiões. Na verdade, nem a Natasha seria uma super espiã. Afinal de contas, nós temos um Deus maravilhoso que conhece a nossa mente e o nosso coração. E ele sabe tudo o que se passa dentro deles. E ele é um Deus onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Eu acho que você já cantou essa música no DEP, não? Bom, por mais que a gente saiba isso, muitas vezes a gente ainda tenta esconder alguma coisa de Deus. E isso não dá certo, nunca vai dar certo. As pessoas também podem tentar esconder alguma coisa da gente, podem tentar nos trair, podem tentar nos machucar, podem tentar nos decepcionar. E a mesma coisa conosco. Nós podemos trair, decepcionar, porque nós somos pecadores. E pode ser que nós tentamos fazer isso com outras pessoas. Por isso que quando a gente vai falar alguma coisa, nós temos que tomar muito cuidado. Falar sempre a verdade, para que o nosso discurso seja sempre certeiro. Que as pessoas sintam firmeza naquilo que a gente fala, que a gente sempre fale a verdade, para as pessoas saberem que podem confiar e que podem acreditar em nós. Porque nós somos diferentes, nós devemos ser a diferença no mundo. Bom, mas alguns personagens aqui da Bíblia que a gente conhece tentaram brincar de esconde-esconde com Deus, né? E não deu muito certo, como a gente já estava conversando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? O primeiro, é claro, a gente já começa bem, né? Adão e Eva. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu? A gente vai abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos dar uma lida? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: "Onde é que você está?"
O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso que me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu a comi. Bom, o resto a gente já sabe da história, né? Mas Adão e Eva, logo no início, eles tentaram esconder o pecado deles de Deus. E depois, mais pra frente aqui, a gente sabe, houveram consequências. Deus castigou Adão e Eva, expulsou eles do jardim do Éden por conta deste pecado. Mas parece que Adão não ensinou a lição para os seus filhos, porque Caim, o filho de Adão, ele cometeu o mesmo erro de achar que pode esconder alguma coisa de Deus. A gente vai para o próximo capítulo, no capítulo 4, e dá uma olhadinha no que o Caim tentou fazer, esconder de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 9. Vamos dar uma lida? Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Bom, então aqui, Caim tentou esconder de Deus, então, a morte, o assassinato de seu irmão. E Deus aqui, Caim nem precisou explicar para ele. Ele tentou dar uma desconversada, né? Tentou fugir do assunto, mas Deus, ele já foi certeiro. Ele sabia o que Caim tinha feito. Então, Caim também, ele teve que pagar pelo seu pecado, ele teve que sentir as consequências daquilo que ele fez. E Deus o castigou. Mais uma vez, uma pessoa tentou esconder de Deus um pecado. Na verdade, tentou esconder de muitas pessoas. E, mais uma vez, não deu certo. Vamos pular agora para 2 Samuel. Vocês acham que só plebeus fazem isso, né? Não, a realeza também tentou fugir e tentou esconder de Deus um pecado. A gente vai lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 até 15. Vamos dar uma lida? O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você o rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso como eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver.
Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Bom, aqui na história de Davi, a gente descobre, mais uma vez, que Davi ele teve que pagar um preço pelo pecado dele por ter escondido isso de Deus. De tentar ter escondido isso de Deus, né? E tudo isso teria ficado muito bem quietinho, ninguém teria falado nada se Deus não tivesse falado com o profeta Natã. E Natã expôs o pecado de Davi para ele. Ele percebeu aquilo que ele tinha feito, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Porém, ele mesmo assim teve que arcar com as consequências do pecado dele. Vamos voltar para o versículo 12. Olha lá. Deus diz: Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então, Davi tentou fazer as coisas escondido, mas Deus sabia a mente, Deus sabia o coração dele, Deus sabia tudo o que Davi tinha feito. E por isso ele teve que pagar. Não foi algo que ele teve que pagar em silêncio. Todo o povo de Israel viu o que Davi fez. Davi foi exposto e então ele teve que pagar publicamente, digamos assim, pelo pecado dele. Todas essas histórias com certeza tem muito mais personagens aqui na Bíblia que tentaram esconder alguma coisa de Deus. Jonas, ele tentou de verdade, ele tentou literalmente se esconder de Deus. Ele não escondeu só o pecado da desobediência, né? Ele tentou fugir, tentou se esconder de Deus, mas ele teve novamente que pagar, ele teve que pagar por aquilo que ele fez. Ele foi engolido pelo peixe grande. Bom, gente, existem várias histórias aqui na Bíblia, vários acontecimentos que ensinam pra gente uma lição. Nós podemos tentar brincar de espiões, mas Deus conhece os nossos corações, Ele sonda a nossa mente, o nosso interior, e Ele sabe tudo aquilo que a gente pensa. Ele conhece todos os nossos podres, todas as coisas erradas que a gente pensa. E é muito difícil, porque às vezes a gente acredita que a gente pode acreditar naquela coisa escondidinha, naquele pecado que a gente cometeu. E isso é muito perigoso, porque a gente começa a achar que a gente começa a acreditar naquele pecado. A gente começa a acreditar, a gente repete tanto, esconde tão bem a verdade, que a gente acaba acreditando que tudo aquilo é verdade. Isso é muito perigoso. Às vezes, nas nossas orações, a gente pede: Senhor, por favor, perdoe todos os meus pecados. Bom, eu te aconselho a, sempre que você orar, fazer uma listinha de todos os seus pecados. Nós não somos tão bonzinhos quanto a gente acha que a gente é. Lembra que Deus, Ele está dentro da nossa mente e Ele sabe tudo que a gente pensa o tempo todo. E a gente tem aquele probleminha de achar que nós somos muito bonzinhos, que a gente merece o céu, mas na verdade não. Nós não merecemos nada. E o problema está em achar que a gente merece alguma coisa e que nós somos bonzinhos. Nós temos sempre que estar cientes dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas e pedir sempre perdão e sabedoria para Deus. Nós temos alguns outros versículos na Bíblia que nos dão algumas lições a respeito disso. A gente vai abrir em primeiro lugar lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos dar uma olhada? Ó, aqui diz: Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Olha só que forte essa parte. Ninguém zomba de Deus. Às vezes a gente pode achar: não, eu não tô zombando de Deus, mas você tá achando que você tá escondendo alguma coisa de Deus, que você tá conseguindo isso? Você acha que você tá ludibriando ou enganando a Deus? Não, não se engane. Isso não dá para acontecer. O que você plantar, você vai colher.
aqui na Bíblia e também na nossa vida, os nossos pecados, eles têm consequências. Você pode se arrepender e Deus vai te perdoar para isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vai colher aquilo que a gente plantou. Os nossos pecados têm consequências. E a nossa responsabilidade, e nós temos responsabilidade por eles, e nós vamos sim colher aquilo que a gente plantou. Vamos dar uma olhadinha em outro versículo da Bíblia? A gente vai lá em Lucas, capítulo 8, versículo 17. Aqui diz: pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Então, pessoal, mais uma vez, aqui diz de novo o versículo que tudo que está escondido será descoberto. Lembra de não achar e não acreditar naquele seu pecado e naquela sua mentira, porque tudo vai ser revelado. A gente vai pular lá para Salmos, capítulo 32, versículo 3, para dar uma olhada. Aqui, pessoal, é um versículo, é um capítulo que o próprio Davi escreveu a respeito do seu pecado. Vamos ver o que ele diz? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Aqui, pessoal, Davi, ele nos dá uma lição. Enquanto ele não confessou, enquanto ele não pediu perdão pelo pecado que ele tinha escondido, ele não estava se sentindo bem, ele estava angustiado, ele cansava e chorava o dia inteiro. Então, o pecado é uma coisa que nos corrói, que nos faz mal, que nos incomoda. O Espírito Santo, ele deve nos incomodar quando nós cometemos um pecado, porque nós devemos confessar ele, perceber aquilo que a gente fez de errado. E agora, o nosso último versículo está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Vamos ver então? Aqui diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois é, gente, isso aqui mostra pra gente o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro. O que adianta a gente enganar o mundo inteiro com as nossas mentiras, com as coisas que a gente esconde? E o que adianta a gente tentar enganar as pessoas aqui na Terra, se depois lá no céu a gente não vai ganhar a vida eterna? Por isso, vamos sondar sempre os nossos corações, pedir perdão pelos nossos pecados, controlar a nossa língua a respeito daquilo que a gente fala e agir igual Davi agiu, confessando os nossos pecados, pedindo perdão para Cristo. Natasha Romanov, ela foi uma ótima espiã. Ela trabalhou para KGB, trabalhou para SHIELD, mas não há nada, nem ninguém, nem mesmo a nossa agente secreta, Natasha Romanov, consegue se esconder de Cristo. Ele conhece a nossa mente e ele conhece os nossos corações. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Um beijo grande. Deus os abençoe e até mais. E sobre o spoiler da semana que vem. Bem, digamos que o nosso herói é digno.